Deputado aqui do Rio Grande do Sul, Leonel Hadi. Leonel Hadi também comentou esse episódio aí do Nicolas. Então vamos avançar aqui com o Leonel Hadi. Ó. Bruninho Forcas aqui, ó, 61 bilhões de orçamento e esse Congresso inimigo do povo. Fora Centrão e deputados bolsonaristas ladrões, né? O delator geral aqui, ó, tá falando que o Nicolas e o elenco todo do Agitored, treinado nos métodos de Canvas, uma universidade de golpismo na Sérvia, que já treinou operadores de revoluções coloniais em 50 países. Aí ele cita aqui o caso do Otpor, né, o movimento que derrubou o Milosevic lá na Sérvia, né, na Sérvia, e que gerou toda ali aquela questão dos Balcãs ali com a destruição da Iugoslávia, né. Grande presença aqui do delator, ó, deixando um pingo aqui para fortalecer a nossa transmissão. Quem puder, torne-se membro, tá, pessoal? A partir de R$ 1,99 por mês, importante aí para o nosso canal. Do Rio Grande do Sul, Leonel Hadi, entregou ao vivo em entrevista na TV Fórum as iniciativas golpistas da extrema-direita para dar sequência ao golpe fracassado do 8 de janeiro. Para o parlamentar, o fascismo precisa de mobilização constante e as ações como a marcha fracassada de Nicolas Ferreira são um exemplo claro de um extremismo que busca jogar cortina de fumaça sobre seus crimes enquanto deixa, literalmente, a boiada passar. Fecharam os bingos, né? Muitas pessoas ficaram sem ter o que fazer no domingo, e aí tem que ir para esses atos aí em frente de quartel, tem que... E essas pessoas precisam de mobilização constante. O fascismo ele precisa dessa mobilização constante, um ato, uma manifestação, precisa estar na frente de quartéis, precisa estar numa teoria da conspiração. Chegaram a dizer que o raio foi por causa das antenas HARP e que aquilo foi pensado pelo Lula para dar um... Neto cria uma... Como inventam mentira? Até o raio é culpa do Lula. Até o raio que caiu em Brasília é culpa do Lula. É um negócio, um fanatismo, né, gente? É um fanatismo impressionante. Raimunda Silva Santos, ó, os patriotas escrachando o próprio país. Isso aqui, para mim, é a característica mais repudiável do bolsonarista, né, gente? É o cara que odeia o Brasil. Eles se travestem de patriotas, pegam a bandeira do Brasil, mas eles odeiam o povo brasileiro. Olha o que eles falam do nordestino. Isso é odiar o povo brasileiro e odiar o próprio Brasil, porque quando o Donald Trump impõe um tarifaço contra o Brasil, impõe sanções para o Brasil e para brasileiros, eles comemoram. Eles comemoram. Eu não vou nem entrar aqui no sequestro do Maduro na Venezuela, que foi uma coisa altamente repudiável para nós latino-americanos, né? E eles também comemoraram isso. Assim, é impressionante. O sabugismo dessa gente, como eles batem continência para a bandeira estadunidense. É impressionante, isso aqui dói, gente. Dói ver compatriotas nossos, mesmo que a gente tenha divergências políticas, né, com o pessoal da direita, dói ver compatriotas nossos atuando contra o Brasil, gente. Contra o Brasil. Coisa do tipo, nós estamos lutando contra o mal. E, para mim, ele tem esse viés de tu criar mídia, de tu criar mobilização, de tu criar que existe algo acontecendo, e esse tom messiânico, né, meio Antônio Conselheiro. Eles já misturaram com Martin Luther King, misturaram com Gandhi, misturaram com Jesus Cristo, todas as pessoas que não têm nada a ver com o que eles defendem, né, mas, enfim, bizarro, mas usaram, né, ele parece Jesus Cristo, vamos limpar os pés de Cristo, vamos lavar os pés de Cristo, né? Vamos pegar, a marcha de Martin Luther King, e a marcha de Mahatma Gandhi. É bizarro, né, cara? Essa dissonância cognitiva chega um momento que até começa a te irritar um pouco, porque é muita... Muito. Maria Cristina Antifa, sempre, o Maninho Guara aqui, ó, foi-se o tempo em que o relâmpago era culpa de São Pedro, agora é do Lula, Maninho, agora não é mais São Pedro, é o Lula, tá? Delator geral aqui, ó, Leonel é demais, tem um futuro ilustre pela frente, grande camarada, né, Leonel Hadi, policiais antifascistas. O Axel Tilt aqui, ó, membro do canal também, torne-se membro, R$ 1,99 por mês. Entrem lá nos nossos grupos de WhatsApp também, tá, pessoal? O link tá na descrição do vídeo aqui. É muita incoerência, né? Imagina o Martin Luther King, que defendia, digamos, a política dele acabou desencadeando a política de cotas, que é justamente que os caras atacam frontalmente. Isso é só um aspecto, né, da vida dele.
Mas, assim, para mim é isso, é mobilização, é criar pauta. Agora, a questão do raio, isso demonstra o quanto essas pessoas da extrema-direita, elas têm essa pulsão de morte, que é falada várias vezes, necropolítica. Porque, assim, qualquer pessoa minimamente esclarecida saberia que um descampado, onde tem um guindaste, se for observar no vídeo, tem um guindaste enorme com uma bandeira do Brasil pendurada e grades de metal, num descampado, numa baita tempestade, que já tinha raios caindo em outros locais, com chuva muito forte. Qualquer pessoa minimamente esclarecida saberia que aquele guindaste, por si só, é um para-raio. Se for ninguém tem chamado a atenção, mas cai bem ali, é bem naquela área ali, né, num gradil que tem. Mas assim, é como se fosse uma antena e tem um gradil embaixo. O Leonel está exigindo inteligência dessa turma, né? Então é óbvio que ia cair aquele raio ali, ou a probabilidade era altíssima. Então eles fizeram disso, inclusive mídia, para dizer que Deus está mandando aprovação, tudo vira debate de que aquilo é uma demonstração, tudo vira demonstração. Agora sim, essa caminhada foi muito bem financiada, temos vídeos aí de engarrafamento de helicóptero na estrada, 5, 6 helicópteros engarrafados na estrada, temos ali festa com picanha, barracas de alto padrão, eles ficaram em hotéis ali de luxo para as regiões que eles caminharam, muitas caminhonetes, cooler, equipamento, fora o tempo, né, dessas pessoas caminhando aí durante, né, elas não fazem nada da vida, mesmo que ainda estejam numa situação de recesso parlamentar, mas assim, essa quantidade de pessoas, quantidade de parlamentares, quer dizer, não tem que voltar para sua base, não tem que dialogar na sua cidade, não tem que retornar ao seu estado. Até o Zuco estava lá nessa caminhada, ao invés de estar aqui no Rio Grande do Sul trabalhando, né, dialogando com as bases. Então, assim, muito dinheiro, muita deturpação, porque assim, vendia uma imagem que era o Nicolas resolveu um dia sair caminhando para libertar, e é muito interessante o tempo político, né, já para encerrando. O tempo político. O Bolsonaro está preso desde novembro, né? Nós temos aí diversas situações do julgamento que já tem acontecido, já está consolidado, foi para a cadeia. Aí quando a Damares Alves começa a abrir a boca sobre a relação das igrejas, Igreja Lagoinha, o nome do Nicolas está lá no celular do Vorcaro, né? O Gayer agora respondendo processo por desvio de cota parlamentar, o Jordi lá recebendo, né, sendo réu em processos ali também de lavagem de dinheiro lá no Rio de Janeiro. E daí pode ver quem é que está na linha de frente ali, são exatamente esses parlamentares. Tem Banco Master, tem fraude do INSS, tem fake news do Pix relacionado com as fintechs, que eles defendem a desregulamentação. Tem sobra. Alô, Paulo Gonet! Onde está o Paulo Gonet? Está de férias? Está dormindo? O que está acontecendo, Paulo Gonet? Que o senhor não trabalha, que o senhor não leva os inquéritos à frente, o senhor tem as joias do Bolsonaro, CPI da Covid arquivada nas suas prateleiras, o senhor tem o relatório do CNJ contra a Lava Jato aí engavetado, as práticas delituosas do senhor Nicolas. O senhor não vai atuar. O crime de economia popular que ele comete ao repetir uma fake news sobre o Pix. Alô, senhor Paulo Gonet, estamos esperando a sua atuação. Justamente no momento que, politicamente, digamos assim, temporalmente, por que tu faria agora essa caminhada, né? Porque o cara está preso desde novembro. O que vai mudar agora? Que julgamento que tem, que alteração que teria que acontecer? Essa caminhada, se tivesse uma lógica ainda minimamente razoável de libertação do Bolsonaro, teria que ter acontecido uma semana antes dele ser condenado ali à prisão, né? Fazer uma pressão, o povo está na rua. Então, assim, é tudo uma forma de mobilizar e tirar o foco de questões que estão chegando nessa extrema-direita, inclusive em Brasília, lá com o Ibanez. Não por acaso a vice-governadora do Distrito Federal foi uma das mais incisivas no apoio, e ela provavelmente está muito envolvida nessa questão do BRB, Banco Master. Então, para mim, é um desvio de foco também que aconteceu a partir desse ato. Mas, assim, um ato de 18, 19 mil pessoas não altera a mobilização, isso só demonstra que tem idiota para tudo, para escutar discurso de fake news, discurso mentiroso, e que eles vão estar mobilizados na eleição de 2026
mesmo que coloque um poste ali, qualquer coisa que colocar, essa galera vai estar mobilizada dentro dessa paranoia. Tem os paranoicos, né, e tem os caras que pensam de uma forma, digamos assim, maquiavélica a política eleitoral nesse ano. O deputado ainda analisou com preocupação o cenário eleitoral de 2026 diante das fake news. Montagens feitas com o intuito de atrapalhar o curso eleitoral, somadas às mentiras para jogar gasolina no debate, podem criar um cenário perverso, para o qual é preciso estar atento. Para mim, essas eleições serão pautadas de uma forma muito perversa em relação às fake news, principalmente sabendo que os Estados Unidos e o Trump têm todo o interesse em desestabilizar nosso processo eleitoral, para que eles tenham testa de ferro aqui, alguém que se coloque numa posição subalterna, que seria muito bem, assim, um papel muito bem feito pelo Flávio Bolsonaro, pelo Tarcísio de Freitas, por tudo que eles já verbalizaram e por todas as articulações que eles fizeram, que resultaram, inclusive, na taxação de 50% dos produtos brasileiros para exportação. Então, nesse sentido, a gente sabe que os Estados Unidos têm preferência, o Trump tem preferência por determinadas candidaturas. E dentro da estratégia de tratar a América, todo o continente americano, como quintal, né, dos Estados Unidos, então, para mim, isso é inexorável, é praticamente impossível que não aconteça esse tipo de interferência, principalmente através das redes sociais, que hoje estão completamente descontroladas e que o Trump verbaliza muito bem isso, com o Meta, com o X, com todas essas redes aí de desinformação. Então, a gente imaginar, por exemplo, que dentro das regras atuais, durante um processo eleitoral, que a Meta, que o X terão celeridade, ou até mesmo o YouTube, né, terão celeridade de retirar os vídeos, de punir os responsáveis pela divulgação do vídeo, de que no tempo, né, de um processo eleitoral de 45 dias, as regras atuais dariam conta disso, é ser muito ingênuo. Porque a gente sabe que dentro das normas atuais, provavelmente um vídeo que traga conteúdo falacioso, mentiroso, fake news, porque assim, só para a gente fazer uma diferenciação, uma coisa é fake news, que é aquilo que é criado, que é moldado, que é sabido já do início de que aquilo é uma grande mentira, uma grande articulação para que tenha impacto emocional e seja compartilhado a exaustão, que é diferente de uma informação equivocada. É bom que a gente faça essa diferenciação, porque muitas vezes tu pode ter sido mal informado e enfim, divulgou aquilo, depois tu fica sabendo que aquela informação não foi realmente confirmada e vai se desculpar ou vai ter um direito de resposta, etc. Outra coisa é isso, é quando nós temos uma realidade que envolve algo que é, digamos, industrial, é uma forma industrial de propagação de uma mentira, que foi o caso, por exemplo, Nicolas Pix. Então, para mim, isso é muito importante, que a gente tenha uma legislação. E aqui, né, Leonel, o Nicolas Pix, ele repetiu a mentira. Ele não só é uma mentira, uma fake news criada de forma industrial e proposital, como ela é repetida, ela é retomada. Então, isso aqui configura evidentemente um crime contra a economia popular. Eu estou dizendo aqui em todos os espaços que eu tenho usado, e o Paulo Gonet já deveria ter atuado, porque a não atuação deixa essa porta aberta, para que continue se repetindo e sendo utilizada essa estratégia que tanto desgaste traz ao país, ao Brasil, à opinião pública do Brasil. O judiciário realmente efetivos e que possam derrubar isso de uma forma célere, rápida, porque, caso contrário, nós teremos uma poluição de deepfake, né? Aqueles vídeos que alteram quem está falando, alteram a imagem, e isso tudo, se ficar nas normas atuais e nas regras atuais e como funciona a nossa justiça eleitoral nos dias de hoje, nós teremos um prejuízo assim que talvez nunca mais nós consigamos retornar a um Estado democrático de direito a partir de prejuízos causados pelas fake news. Perfeito, Leonel. Tem um vídeo aí da Carmen Lúcia que eu estou há algum tempo para repercutir, que ela falou no TSE sobre essa questão das fake news, da regulamentação, da importância, né? É bom a gente lembrar que nós vamos ter o Cássio com K na presidência do TSE nas eleições desse ano, e o André Mendonça de vice-presidente, né?
Então vai ser jogo pesado aqui, né? Agradecer aqui, ó, o delator geral que deixou um pingaço de 10 aqui, a Regina Alves, que presenteou com 5 assinaturas, a Maria Cristina, que deixou um sticker, a Regina Alves também deixou um pingo aqui com o CCCP, a Daniela Teixeira, que casou trintão aqui no nosso superchat, e o quinto artigo, que pingou um realito também, né? E assim, né, pessoal, para quem está dizendo aí, mas vocês gostam de falar do Nicolas, né? Estão dizendo que a mídia cobriu, mas vocês também estão falando aqui. Então vamos, para fechar esse capítulo aqui, vamos desmascarar o Nicolas Ferreira, vamos de Lionel para Lionel, do Lionel Gaúcho para o Lionel Carioca.